que diz respeito justamente ao ensino literário. Mas como pediram para fazer uma pausa, então vou fazer uma pausa de 5 minutos, tá bom? Bom, vamos voltar. Então, já que estamos falando da educação literária, preciso levar em conta o seguinte. Os grandes momentos da literatura universal, eles só acontecem em meios onde a linguagem do escritor, do poeta, é mais ou menos a mesma linguagem da cultura inteira, da sociedade inteira. Apenas um pouco mais elaborada, ou muito mais elaborada, certo? Muito mais condensada e eficiente, por assim dizer. Mas isso quer dizer que o mundo imaginário do poeta, do escritor, não é muito diferente da imaginação do cidadão comum. É apenas, vamos dizer, mais rico e mais claro para ele. Né? É como se ele tivesse penetrado no mundo da razão espontânea, que é o mesmo, certamente é o mesmo nele e nos outros, com um pouco mais de atenção. Ou seja, enquanto a maior parte das pessoas, a razão espontânea vai funcionando e elas vão esquecendo os produtos da razão espontânea, tá certo? O poeta para mais um. O poeta, o filósofo, a mesma coisa, deveria fazer isso, embora não faça na maior parte dos casos. Né? Ele se detém um pouco mais ali para fazer o exercício socrático de tomar consciência daquilo que você já sabe. Né? Então, se você remontar, por exemplo, a Europa do século XIII, você verá que o mundo de Dante ou de Santo Tomás de Aquino não é muito diferente do mundo do cidadão comum, do camponês medieval. Quer dizer, o que eles acreditam é mais ou menos a mesma coisa. Os seus sentimentos de base são mais ou menos os mesmos. Tá certo? Apenas o sábio sabe mais. É esta a única diferença. Porém, quando você dá um salto para a poesia moderna, você vê que o mundo do Mallarmé, ou até do T.S. Eliot, pode ser absolutamente incomunicável ao cidadão comum. Quer dizer que a poesia se tornou hermética. Filosofia, então, nem se fala. Não é isso? Então significa que existe uma cultura para a maior parte das pessoas e outra cultura para as pessoas de cultura. Então, é claro que os produtos, tanto da literatura quanto da filosofia nessas épocas, não podem ter aquela força imensa que tinha, por exemplo, as obras de Platão, ou o poema de Dante, ou o teatro de Shakespeare, né? Ou a filosofia de São Tomás de Aquino. Por quê? Porque você já não personifica uma cultura inteira, você personifica um grupo. E você fala a linguagem desse grupo. Tá certo? Ora, quer isso dizer que nessas épocas onde, vamos dizer, a cultura já não tem unidade, está tudo perdido, não dá para fazer nada? Claro que dá. Por quê? Porque a fragmentação, a ruptura nunca pode ser total, porque por baixo de tudo existe ainda a razão espontânea. Nós vamos dizer que nessas épocas, nas épocas mais favorecidas, né, é como se a razão espontânea estivesse mais à mostra. As pessoas são mais sensíveis àquilo. Então é por isso que quando o homem sábio fala, o poeta fala, todo mundo o entende de algum modo. Por quê? Ele está se reportando, vamos dizer, a experiências que as pessoas, no fundo, elas têm também. Tá certo? Ora, hoje em dia não apenas existe a ruptura entre a cultura dos homens cultos e a chamada cultura de massas, tá certo? Mas existe ainda um outro fenômeno no qual vocês têm que prestar muita atenção, porque isto define uma das condições básicas da nossa vida hoje em dia, que é o senso comum fabricado. É uma coisa que nunca existiu na história humana. É uma coisa que só começou a existir a partir do século XX. Você veja, quando no século XII, XIII ou IX, né, o Papa dava uma ordem, emitia um decreto, quanto tempo levava para esse decreto chegar
até o último padre que estivesse na região mais afastada. Levava anos ou décadas. Isso significa o seguinte, que o imaginário das pessoas, os seus sentimentos de base, quer dizer, a cultura da razão espontânea, por assim dizer, ou o senso comum, como chamaria o Antônio Gramsci, era de formação muito lenta. Levava gerações e gerações. Ninguém tinha controle sobre esse processo. Então, vamos dizer, o senso comum se desenvolvia ao fio da experiência real das pessoas. A partir da hora que inventaram um negócio chamado meios de comunicação de massa, isso quer dizer que um número reduzidíssimo de pessoas, de técnicos, é capaz de povoar o imaginário das pessoas com o que eles quiserem. E com um impacto muito maior do que qualquer experiência real terá. Vamos dizer, isto é uma das condições básicas que define a nossa vida hoje. E uma das consequências que, vamos dizer, para os estudantes de filosofia isso deveria ter, é saber que nada que é crença comum pode ser aceito mais. Porque em tudo tem o dedo, vamos dizer, da fabricação do senso comum postiço. Tudo. Isso quer dizer que, de certo modo, voltamos a uma situação quase primitiva, no qual nós temos que elaborar nossos próprios símbolos a partir da experiência real. E a cultura está nos ajudando muito pouco a fazer isto. Pelo menos a cultura de massas. Ora, é muito fácil a gente ficar revoltado com a cultura de massa e falar mal dela. Tá certo? Mas nós temos que entender também que ela é um elemento absolutamente necessário para a economia moderna. A economia moderna, a partir do surgimento do processo de produção capitalista, ela, como dizia Karl Marx, ela liberou forças produtivas imensas que a humanidade jamais conheceu. Tá certo? E ela melhorou assombrosamente a vida das pessoas. Quer dizer, não há comparação entre a condição material de uma pessoa sob o capitalismo e qualquer dos séculos anteriores. Então, é claro que nós não podemos desistir disto. Tá certo? E é claro também que dentro do processo de produção capitalista, a velocidade das transformações econômico-sociais é tal, né, que é impossível você esperar unificar mais ou menos a sociedade mediante aquele processo, vamos dizer, de formação espontânea do senso comum como havia antes. Não dá tempo. Quer dizer que se não houver, vamos dizer, o elemento como a cultura de massas que cria um imaginário para as pessoas, vamos dizer, então a sociedade vai se desintegrar muito rapidamente. Então o que aconteceu? Existe essa integração forçada, por assim dizer. Tá certo? Integração fabricada pela classe, vamos dizer, dos publicitários, dos intelectuais, dos jornalistas, dos cineastas, do pessoal de teatro, cinema, etc, etc, etc. Tá certo? Então, nós não podemos dispensar a cultura de massas. Mas é claro que nós que estamos estudando e que pensamos um pouco a mais longo prazo, tá certo? Nós não temos por que aceitar que a situação social momentânea, ainda que inevitável naquele momento, deva durar para sempre, tá certo? Ou tenha um valor de autoridade no qual nós devemos todos confiar. Tá certo? Então, nós podemos pensar outras alternativas. Tá certo? Quer dizer, nem tudo tem que ser do jeito que está sendo. O que está sendo agora foi uma solução, vamos dizer, encontrada mais ou menos a toque de caixa para uma situação criada pelo desenvolvimento da economia. Não é necessariamente o que é melhor para os seres humanos e não é a única maneira de fazer as coisas. Pode haver outras alternativas. Sobretudo, pode haver outras alternativas para nós.
Ora, nenhum ser humano pode aprender tudo por experiência própria. Nós sempre dependemos do legado da cultura, né? No entanto, se o legado da cultura se torna duvidoso, problemático ou até destrutivo, o que nós podemos fazer? Bom, nós podemos simplesmente nos desaculturar. Nós não vamos renegar este material que nós estamos recebendo, mas nós vamos ampliar o nosso campo de referência, né, para aprender com pessoas de outras épocas, outros lugares, outras situações sociais, e podemos ter meios de comparação. E saber, vamos dizer, para que nós possamos ter um repertório de alternativas um pouco maior e possamos saber que as coisas não têm que ser necessariamente do jeito que está sendo agora. Não é isso? Então, esse processo de desaculturação, longe de isolar você do meio social, quer dizer, você não vai rejeitar a cultura de massa que está aí, você vai aceitá-la como ela vem, tá certo? Você vai simplesmente colocá-la dentro de um campo de referência maior, onde você possa fazer escolhas. Não é isso? Então, você vai deixar de ser, como já expliquei numa outra aula, quer dizer, o seu diálogo já não vai ser mais somente com o meio social imediato ou com a cultura que chega até você, mas vai ser com todos os homens de todas as épocas e lugares, representados pelos seus tipos mais notáveis, que deixaram obras dignas de ser conhecidas ainda hoje. Tá certo? Então, o que nós vamos procurar é aquilo que os escolásticos diziam assim: em vez de você acreditar somente naquilo que as pessoas do seu meio acreditam, da sua sociedade acreditam, nós vamos buscar aquilo que, diziam os escolásticos, todos sempre e em toda parte acreditaram. Aquilo que é crença comum da humanidade. De certo, isso é muito mais poderoso que a crença comum da sua sociedade, com condição de que você o conheça. Então, logo você obteve esse plano de referência, você não está fora da cultura de massas, mas você está imunizado contra o que ela pode ter de incapacitante e de estupidificante. Que é o que interessa. O que interessa não é você lutar contra a cultura de massa. É uma coisa absurda lutar contra a cultura de massa. Você não pode lutar contra uma coisa que é absolutamente necessária dentro da economia. Veja que todos os críticos da cultura de massa sempre acabam criando uma cultura de massa pior ainda. Né? Se você pega, por exemplo, esse pessoal esquerdista que fala da cultura de massa do capitalismo, diz: meu filho, mas o que é a cultura de massa do capitalismo comparado com o que é no socialismo? Onde é tudo uniformizado, né? E onde você, se vê uma mentira oficial, você não tem alternativa àquela mentira oficial. Aqui, pelo menos, você tem diversas mentiras diferentes. E você pode, pelo menos podia até um tempo atrás, está ficando mais difícil fazer isso. Está centralizando e está uniformizando também. Mas, por exemplo, entre diversas propagandas enganosas de diversas marcas diferentes, você pode confrontar as mentiras umas com as outras e ver qual é que é menos prejudicial. Não é isso? Então, os críticos da cultura de massa acabam criando uma cultura de massa infinitamente mais opressora. Tá certo? Então, não é isso que nós devemos fazer. Nós não estamos aqui a fim de criticar a sociedade, nós estamos apenas a fim de, como diz, nos preservar, a nós pessoalmente, dos seus efeitos intelectualmente daninhos. É só isso que nós temos que fazer. Tá certo? À medida que se amplie o seu campo de referência, à medida que você torne presentes esses elementos da grande cultura de outras épocas, você vê que a sua libertação da cultura de massa agora não é nem um pouco dolorosa, não vai te deixar num isolamento psicótico, não vai tornar você maluco, mas pode fazer com que você tenha muitas ideias que ao seu meio social parecerão estranhas. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, qual seria a sua participação nesse meio social? Se você desejar a aprovação dele, você vai ficar numa situação muito difícil. Se você tentar virar as costas para ele, você vai virar um ermitão. Não é isso? Então, vai haver aí uma tensão entre você e o meio social. Tá certo? E essa tensão só se resolve no instante onde você entende que você está colocado neste meio social para ajudar outras pessoas e não para receber o que quer que seja.
Você vai receber da cultura de outras épocas, não da sua cultura presente. É? Você não vai se alimentar da Folha de São Paulo, você não vai se alimentar da Rede Globo, é? Você não vai se alimentar da USP, você vai se alimentar de Aristóteles, São Tomás de Aquino, de Dante, de Goethe, de Shakespeare. É? Tá certo? Você vai se alimentar do que houve de melhor, porque no fundo a cultura é isso, o que foi, Matthew Arnold dizia, o que foi feito de melhor pelos homens melhores. Né? Esta vai ser o seu campo de referência. E é a estes que você tem que prestar satisfação. Aos outros você não tem que prestar satisfação nenhuma, você pode ajudá-los. E se eles não quiserem ser ajudados, você os manda lamber sabão, porque você não vai perder nada, quem vai perder são eles. Então, você vai ter que ter uma atitude benevolente para com a sociedade, mas uma atitude ao mesmo tempo superior. Então, você vai estar como, vamos dizer, um bombeiro que está tentando tirar alguém de dentro do incêndio. E se a pessoa ficar brava com você, você dá uma porrada na cara, desmaia o sujeito e leva ele para fora. No dia seguinte ele vai te agradecer. Na hora ele pode ficar brabinho. Não é isso? Mas tem lá uma velhinha paralítica, né? Ela não quer sair da sua cadeira de roda e tal, fica brava, te esmurra a cara. O que você vai fazer? Concordar com ela? Não, você vai tirar ela no muque. Não é isso? Então, eu me lembro uma vez que um cachorro louco invadiu lá uma festinha de criança, a festa de uma vilinha. Né? Um parente meu tinha um cachorro, o cachorro chamava Caráter. E o Caráter pegou hidrofobia. E sumiu um dia e voltou no meio de uma festa de São João, cheio de criançada ali na vila. Puta, mordeu todo mundo. Né? Pô, daí tinha que catar aqueles desgraçados para levar para tomar a tal da vacina antirrábica, que é injeção na barriga, uma coisa horrorosa. Os meninos fugiam. Então o que a gente fez? A gente chamou a polícia para ajudar. Todo dia que né, nós e mais um bando de polícia catando os moleques, né, para levar a força. Ninguém gostou, evidentemente, mas eu não ia perguntar se eles estavam gostando ou não. Aí você tem que fazer. Então, muitas vezes, do ponto de vista intelectual, nós estamos exatamente na mesma posição. Então, meu filho, eu vou dizer uma coisa aqui que você vai achar um absurdo, você vai ficar com raiva de mim, você vai me diagnosticar de psicopatologia, você vai fazer o diabo. Eu não vou nem ligar, porque eu não quero saber o que você pensa. Você é uma besta quadrada, não está sabendo de nada, está chegando agora, e eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu vou continuar falando daquilo. E você, que ficou tão brabinho no começo, passar 2 ou 3 anos, você vai começar a pensar um pouco e vai ver que eu tinha razão. Isso já aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes, que já virou rotina. A mesma coisa vai acontecer com vocês. Vocês, à medida que vocês aprendem, então vocês vão criar umas opiniões que serão rejeitadas no seu meio. Se você quiser a aprovação dessas pessoas, elas vão te esmagar. Mas você precisa aprender a ter uma relação com elas, que é um tipo diferente do que você está acostumado a chamar de amor ou de afeição. Você está acostumado com uma afeição que é retribuída. Mas você pode ter uma afeição que não é retribuída, porque a retribuição seria demasiado miserável. Diz, olha, meu filho, que eu vou te ajudar, eu não quero nada de você, porque tudo que você tem para me dar, para mim não significa nada. Tá certo? Então, aí, você começa a ter amor ao próximo num nível um pouco superior. É o amor sem recompensa. E aí você está fazendo um trabalho divino. Entendeu? E isto é uma satisfação muito maior do que, vamos dizer, a afeição de todo o seu meio social. Espero que vocês me entendam. Quer dizer, esta é uma experiência que eu tenho com muita frequência. Tá certo? Eu sei que eu estou tentando ajudar as pessoas e elas estão loucas da vida comigo. E, quando elas passarem a gostar de mim, não vai fazer a mais mínima diferença. Entendeu? É exatamente a mesma coisa, porque não tem nada para me dar. Né? Então, eu estou fazendo isso, por quê? Porque Deus mandou fazer isso, e não porque eu preciso da sua maldita amizade. Entendeu? Se quiser ser meu amigo, ótimo, é bom para você. Se quiser ser meu inimigo, não vai fazer a mais mínima diferença. Todos vocês vão ficar na mesma posição mais dia menos dia. Se continuarem estudando e se fortalecendo, vocês vão ficar exatamente nesta posição. E eu garanto para vocês que é muito melhor esta posição do que, né, a de um membro comum da sociedade, que precisa ser aprovado por ela, etc, etc, etc. E também muito melhor do que a do marginal ermitão que está contra todo mundo. Tá certo?
e também infinitamente melhor do que a do revolucionário que pretende mudar toda a sociedade. Aqui nós não pretendemos mudar toda a sociedade, nós estamos aqui ajudando pessoas. Quer dizer, podemos até ter uma ação transformadora dentro de pessoas, mas são indivíduos humanos. Tá certo? A nossa pretensão não vai até de reformar a sociedade inteira. Eu acho que ninguém tem capacidade de reformar a sociedade inteira. Todo mundo que tenta fazer só dá caca, você sabe perfeitamente disso. É isso. Quer dizer, quem é um sujeito mais idealista do que Lenin, né? Ou Hitler? Tem as ideias, tem umas ideias incríveis aqui e tal, vamos aplicar isso aí, é ferro e fogo para todo mundo. Ninguém pode ter conhecimentos a esta altura. Nós temos conhecimento suficiente para ajudar uma pessoa, um grupo. Tal. A sociedade inteira ninguém tem. Então, nós nunca somos superiores à sociedade. Nós podemos, vamos dizer, nos tornar independentes e imunes a certos males que tem nela. Tá certo? Mas algum serviço você vai ter que prestar a ela para justificar a sua existência. Tá certo? E você também não pode se colocar acima de todo o julgamento que todas as pessoas farão. Você vai se colocar acima de um certo tipo de julgamento, que é o julgamento a partir de estereótipos e de preconceitos, etc, etc. Mas também é só isso. Muito bem. Quando se rompe a unidade da cultura e os representantes da alta cultura já não têm mais a mesma linguagem das pessoas comuns, tá certo? Então acontece que a cultura, a alta cultura, tende a se tornar artificial, inteiramente desnecessária. Ela já não diz nada a ninguém. Como é que nós podemos corrigir isto? Nós podemos corrigir por quê? Primeiro, a ruptura nunca é total. Alguns elementos da antiga cultura unitária sempre permanecem. E segundo, se você estudar, você descobre como eram as coisas no tempo que a sociedade tinha uma cultura mais unificada. Tá certo? E você pode falar às pessoas não para a consciência que elas têm no momento, mas para aquele resíduo de recordação ou de aspiração, tá certo? Que sobrou da herança histórica da cultura unificada. Então, isso quer dizer o seguinte: o cidadão de hoje ele pode ser uma mente totalmente deformada pela cultura de massas, tá certo? Mas é só a sua razão refletida que está deformada. A razão espontânea continua funcionando do mesmo modo. É claro que as pessoas podem estar, vamos dizer, tão divididas. Quer dizer, se a cultura é dividida, as pessoas ficam divididas também. Elas podem estar tão afastadas da sua razão espontânea que, como eu digo, elas preferem uma mentira que elas mesmo inventaram, antes que uma realidade percebida. Ou podem preferir a mentira que elas compartilham em comum com outras pessoas a uma verdade que elas perceberam sozinhas. Ou seja, nós chegamos ao ponto da negação da razão espontânea. E daí a razão espontânea começa a aparecer só inconscientemente, como no caso do baralho. Não foi o sujeito que percebeu a coisa do baralho, foi a mão dele. A mão é mais inteligente que ele. Então, aí nós temos que ajudar essas pessoas a se aprofundar um pouco dentro de si mesmas, vamos dizer, a diminuir o ritmo do seu falatório mental, para que elas possam voltar a perceber coisas que elas já sabem. Isso leva algum tempo. Agora, o mais difícil é o seguinte, é que esta realidade que é sabida no nível da razão espontânea e negada no nível da razão refletida, ela chega a aparecer na consciência de maneira invertida, aparece como um fantasma, como uma coisa terrorífica, como uma coisa horrível. Isso acontece com muita frequência. Ou seja, aquilo que o sujeito sabe perfeitamente, mas que ele não quer saber, aparece para ele exatamente como a fórmula da mentira, do mal, tá entendendo? De tudo que ele odeia. Na verdade, isso é ódio a si mesmo.
está se odiando assim, está pegando a melhor parte dele mesmo, jogando no lixo. E trocando por uma coleção de estereótipos que ele absorveu aí da Folha de São Paulo, do Globo, etc, etc, etc. Então, eu vou dar um exemplo de como se deforma a cabeça das pessoas hoje. Como é que é fácil deformar. Veja, quando começou a surgir a imprensa popular, a partir do século XVIII, XIX, o número de órgãos de imprensa era imenso, imensamente variado. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cada cidadezinha tinha 2, 3 jornais. Isso já no tempo do Velho Oeste. Bom, a partir, digamos, dos anos 30 e 40 do século XX, começa a unificação dessa mídia. Ou seja, os maiores começam a comprar os menores. Então você tem, por exemplo, redes de jornais, onde o sujeito tem, uma mesma empresa tem 400 jornais. E os jornais pequenos vão fechando, eles não aguentam a concorrência. Ora, se você compra vários jornais, você não vai manter 400 redações diferentes, você vai demitir 80% da redação, e você vai ter uma central que distribui a notícia para todos os jornais, e só tem lá mais 2 ou 3 redatores para dar um toque local, para fingir que o jornal é local, quando na verdade ele é igualzinho ao jornal da capital. Entendeu? Mesma coisa com canais de televisão e estações de rádio. Estações de rádio, menos, porque aqui, por exemplo, é muito fácil abrir uma estação de rádio. Né? Então, no rádio você ainda conserva alguma diversidade. Mas nos jornais, não. Você pega o jornal de interior aqui, você vê que quase todas as notícias dele vêm de uma central. Ou vem das mesmas agências de notícias, ou vem do jornal matriz, que distribui para vários. Né? Por uma empresa que começou a fazer isso no Brasil, foi a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo comprou um monte de jornais, então os jornais só tinham diferente o título. Né? O título é a primeira página. O conteúdo interno era o mesmo conteúdo da Folha, diminuído e recortado. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando a Folha comprou a Última Hora era um jornal enorme que tinha. Eu lembro da antiga redação da Última Hora ali no Anhangabaú. Né? Era imenso o negócio dele, centenas e centenas de pessoas. A Folha comprou a Última Hora e começou a fazer a Última Hora com 20 pessoas. Quer dizer, tinha o mesmo título, mais ou menos a mesma capa, né? Mas o conteúdo todo era o conteúdo da Folha, mudava um pouco a primeira parte. Então, a mesma coisa nos canais de televisão. Então, esta centralização permite que um número reduzidíssimo, tá certo, de empresas fabrique o senso comum. Como é que fabrica? Dizendo a mesma coisa desde fontes aparentemente diferentes, que no fundo são a mesma fonte. Então aparecem 400 publicações aparentemente diferentes, concordando no mesmo ponto. Não é concordando no sentido de que houve um debate e eles tomaram um lado. Não, não tem debate. A conclusão já é afirmada previamente ao debate. Não é isso? Ora, o cidadão comum, vendo esta unanimidade, ele não tem nem imaginação para escapar disso. Então ele acaba acreditando naquela coisa. Ora, sobretudo, isso se faz hoje no que diz respeito à ciência. O cidadão comum acredita que existe um consenso científico que já estabeleceu certas coisas como verdadeiras. E quem quer que siga contra as coisas está contra a ciência. Agora, como se forma um consenso científico? Através da confrontação de hipóteses. A confrontação de hipóteses é o próprio método científico. Onde não houve confrontação de hipóteses, não houve investigação científica nenhuma. Portanto, eis aí uma recomendação. Onde você vê uma conclusão científica oferecida para você sem que tenha aparecido claramente a contradição, o confronto de hipóteses contraditórias é empulhação. Sempre é empulhação. Não há uma única exceção.
Por quê? Se existe um noticiário científico verdadeiro, ele acompanhará as pesquisas científicas. E as pesquisas são feitas de contradições. Se não apareceu as contradições, se você só recebeu o resultado final, é porque não houve o confronto anterior, ou o confronto anterior foi suprimido da mídia popular. Porque se você mostrar o confronto, o resultado final já não terá aquela certeza aparente, que é exatamente o que você quer vender. Não é isso? Então, quer dizer, um exemplo característico por exemplo, quando você pega todo esse debate que existe sobre a certidão de nascimento do Obama, não é isso? A posição da totalidade da grande mídia aqui nos Estados Unidos é o seguinte: vocês são os loucos. Por quê? Porque o Obama já provou que ele nasceu no Havaí. Ele provou através da certidão de nascimento que ele publicou. Ora, acontece que é exatamente esta certidão de nascimento, que é a certidão resumida, é esta que está em questão. A que está em questão, primeiro, porque ela tem sérios indícios de falsificação. Segundo, porque o mesmo documento pode ser dado a estrangeiros. Terceiro, porque esse documento não é aceito numa série de repartições americanas. Quarto, porque nesse documento falta uma série de informações, como o hospital onde nasceu, que foi o médico que atendeu, etc, etc, etc. Então, uma das mais velhas figuras da erística, da falsa retórica, é você usar como premissa do argumento precisamente aquilo que está sendo questionado. Veja, o porta-voz da presidência, né, o tal do Gibbs, ele disse oficialmente isto. Vocês não podem questionar o nascimento do sujeito. Por quê? Porque ele já publicou a certidão de nascimento. Eu digo, uai, mas o que estava sendo questionado é precisamente esta certidão. E não adianta você examinar a certidão, não adianta você fazer análise crítica dela, porque eles vão repetir eternamente a mesma coisa, como se não tivessem ouvido nada. Então faz de conta que não sabe tudo que existe de duvidoso com relação àquela certidão e usa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo a certidão como prova, quando ela é justamente o ponto que está sendo contestado. Isso aqui acontece, sabe, o tempo todo. Então você cria o quê? Você cria um falso consenso, e a partir do falso consenso você tem autoridade para você rir da pessoa que contesta aquilo. Esse mecanismo, ele é uniforme. Isso acontece em toda a mídia o tempo todo. Quer ver? O exemplo eu poderia até passar isso como exercício para vocês. Vocês peguem a campanha antitabagista. Examine a retórica da campanha antitabagista. Então, me digam o seguinte: quando que vocês viram em algum jornal ou canal de televisão um debate confrontando, por exemplo, digamos, um sujeito que diz que o tabaco faz mal e um que diz que não faz mal algum? Vocês viram isso alguma vez? Não. Mesmo quando existe uma discussão, a discussão é de direitos civis. Então aparece o sujeito dizendo: eu tenho o direito de me envenenar e o Estado não pode interferir. Então a discussão é no plano jurídico, jamais no plano médico. Então não houve discussão alguma. Se não houve discussão alguma, como é que você pode dizer que teve ciência? Por exemplo, a confrontação de estatísticas diferentes. Por exemplo, todas as pessoas, eu recebo frequentemente avisos aqui: não, você precisa parar de fumar, você está se envenenando, você vai morrer, etc, etc. Um dos efeitos da campanha tabagística é que ela deu às pessoas o direito de serem intrusivas. Porque conselhos de saúde não solicitados são uma coisa terrivelmente ofensiva. Ninguém tem o direito de dar. Não, eu estou falando para o seu bem. Pelo simples fato de ficar falando, você já está me fazendo mal. Porque você está me reduzindo. Quer dizer, eu faço parte da juventude marginal e você representa o establishment adulto. É horrível isso aí. É uma falta de educação monstruosa. Mas
A campanha tabagística deu esse direito às pessoas. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, a estatística, nós sabemos, por exemplo, que a duração média de vida aqui nos Estados Unidos é 72 anos. Se você pegar entre os homossexuais é 54. Né? Agora, você tem o direito de chegar para o homossexual e falar, largue disso, você está arriscando sua vida, você vai morrer mais cedo? Ah, não pode. Então você vê que tem alguma coisa errada nisso aí. Então, se você procurar trabalhos científicos a respeito disso, você verá que existe um número enorme de trabalhos estatísticos que provam a total inocuidade do fumo. E existem outros trabalhos que mostram os benefícios do fumo para a saúde. Só de você falar isso, as pessoas riem. Benefício do fumo para a saúde. Da onde vem esta segurança com que o idiota se acredita montado na razão ao ponto de rir da hipótese do outro? Vem deste mesmo processo do senso comum fabricado. Agora, se você não acredita nisso, você vai ver os próprios trabalhos científicos, você vai ver que não há motivo nenhum para rir. Isso aí é uma coisa muito séria, existe. Né? E a confrontação estatística, então, é monstruosa. Por exemplo, no Japão as pessoas fumam 2 vezes mais do que nos Estados Unidos e tem metade do número de infartos e câncer no pulmão. Né? Na Califórnia, o número de fumantes diminuiu por 1/3, o número de casos de asma multiplicou por 4. E assim por diante. Quer dizer, a coisa mais óbvia do método científico é a seguinte: se você suprimir do efeito, não suprimiu suprimido a causa, não suprimiu o efeito, é porque não era a causa. Isso é a coisa mais óbvia. Não, mas aconteceu alguma outra coisa, apareceu uma nova causa, sempre aparecerá uma nova causa. Tá certo? Então, por exemplo, essa campanha tabagística é um exemplo característico, vamos dizer, que onde o estudioso dessas coisas ele tem a obrigação de saber quais são os meios de persuasão que estão sendo usados e se são confiáveis ou não. Veja, estejam avisados desde já. Qualquer campanha de grande mídia, qualquer uma, é sempre empulhação. Sempre, sempre, sempre. Não há nem uma única exceção. Onde a mídia faz um consenso, tá certo? É porque é mentira. E ela faz precisamente por causa disso. Ou seja, a grande mídia não é confiável mais de maneira alguma. Ela podia ainda ser uma fonte de informação até, digamos, 20, 30 anos atrás. Hoje não pode mais. Justamente pela velocidade com que ela cria um consenso uniforme no mundo inteiro, já deveria ser suficiente para o cidadão comum entender. Ora, não houve debate, não houve confrontação, veio esse produto final aí, e eles querem que eu aceite isso como se fosse o resultado de uma investigação científica séria. É a mesma coisa com relação ao evolucionismo, com relação a aquecimento global, etc, etc. Ou seja, eu não considero que seja defensável para um estudante de filosofia ele levar a sério nada, nada, nada da grande mídia. Nada nunca mais. Vocês podem tirar o cavalo da chuva. Ou seja, aquilo que parece razoável, quer dizer, a um meio, a um ambiente de senso comum criado pela grande mídia, nunca pode ser usado como argumento ou como premissa de coisa nenhuma. Nunca, nada. Por quê? Porque os meios de comunicação de massa foram brutalmente unificados nos últimos 20 ou 30 anos e hoje eles não têm mais nada a ver com noticiário, com informação, é só campanha publicitária em todos os domínios. Prestem bem atenção. Eu mesmo, quando comecei a perceber isso, vários anos atrás, eu achei que era uma tendência vaga, uma coisa assim, mais de tipo sociológico. Hoje eu entendo que não é, não. Ou foi unificação mesmo. Então, isso é a mesma coisa de dizer, nos Estados Unidos tem cinco empresas que mandam na comunicação de massa. Então, graças a Deus surgiu a internet, que permite você ter acesso. Então, veja,
artifícios usados por grande mídia é dizer, não, essa coisa é só coisa de internet. Isso quer dizer, ela está dizendo, aquilo que eu não publiquei não é confiável. Eu digo, mas isso não é argumento que você apresente? E, no entanto, olha, você não imagina o número de cartas que eu tenho recebido de gente que diz, você cita fontes não confiáveis. Por quê? Porque são fontes desconhecidas. Eu digo, olha, eu estudei o suficiente para saber que o que não é confiável, por exemplo, o New York Times, não é confiável jamais. Por exemplo, se você acompanha o noticiário do Oriente Médio do New York Times, é tudo mentira da primeira à última linha. É sistemático. Quer dizer, é propaganda. Né? Então, vamos dizer, esta segurança que as pessoas têm de que, não, nós estamos num meio onde existe, vamos dizer, uma classe de pessoas que sabe as coisas e nos informa, isso aí você vai ter que, essa certeza você vai ter que abandonar. Enquanto você não abandonar isso, você não vai entender nada, 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 nada. Enquanto você não começar, vamos dizer, a conferir tudo o que vem da grande mídia, não é tudo você não pode conferir, mas tudo aquilo que é uniforme. Quando aparece todos os jornais dizendo a mesma coisa, fala, aí é que é para você duvidar. Onde eles divergem, se está tendo divergência é porque alguém está buscando a verdade. Um pode estar mentindo, outro dizendo a verdade, mas quando todos dizem a mesma coisa, aí é justamente o que é para duvidar. Então, veja, a análise da retórica publicitária confrontada com os procedimentos semânticos e estilísticos dos grandes escritores é uma das coisas, experiências mais formidáveis que você pode ter na vida. Porque aí você entende o que é realmente a alta cultura e quais são os problemas da alta cultura numa época de cultura de massa. E você entende também que o que pode sobrar de alta cultura num determinado país depende justamente de que haja um círculo de pessoas imune à grande mídia. Senão não sobrevive. Isso acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Aqui você está cheio de intelectuais de primeiro plano que há 20 anos não leem o New York Times, não ouvem a CNN, né? Não leem o Washington Post, porque sabem que aí não vão aprender nada. Agora, no Brasil, a autoridade dos jornais da mídia é uma coisa assombrosa, assombrosa. O simples fato de haver uma entidade como Rede Globo, que tem 70% de audiência, isto garante o fim da alta cultura. Não há quem resista, é uma coisa impossível. Você vê que uma geração inteira de pessoas no Brasil foi levada a acreditar que o Chico Buarque de Holanda é um escritor. Uma ou duas gerações. Eu digo, isto nos Estados Unidos é impossível. Isso é a mesma coisa que dizer que Michael Jackson é um poeta, tá entendendo? Dizer que todo mundo sabe qual é a diferença entre cultura de massa e alta cultura. O pessoal sabe. E não tem jeito de apagar isso aí, tá entendendo? Por mais estupidificante que seja o impacto da cultura de massa, o círculo de pessoas envolvidas em alta cultura é grande demais. Agora, no Brasil, tudo foi destruído. E vocês vão ter que reconstruir. Por isso mesmo, vocês vão ter que ser espartanos. Eles falam, cultura de massa, não. Grande mídia, não. Nunca. Mesmo que ela diga tudo o que eu quero ouvir. Claro, você pode usar a cultura de massa como um instrumento de informação sobre o que a cultura de massa quer que você acredite.
É assim como você ouve um mentiroso só para saber qual é a mentira dele. Mas é só por isso. Agora, no Brasil, o cinismo da grande mídia é uma coisa que não se compara nem aqui com os Estados Unidos, porque está muito mais centralizado aí. Né? E, fora da grande mídia, não há o mais mínimo de capital para você fundar um jornal, uma revista. Aqui ainda tem muita coisa independente. Aí não tem nada. E as pessoas conseguem, quero fazer um jornalzinho. Você vai conseguir fazer um jornal mensal que você vai entregar para. Se for um cara muito sortudo, vai entregar para 2.000 pessoas. E mesmo os veículos de internet no Brasil estão muito mal usados, porque não há independência mental suficiente para pensar fora dos parâmetros da grande mídia. Para pensar fora dos parâmetros da grande mídia, você tem que ter muita cultura. Você tem que saber muita coisa. Né? E é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão aprender muita coisa. Certo? E vão adquirir a verdadeira independência. Independência não é... No Brasil todo mundo acha assim, não, eu tenho direito à minha própria opinião, eu penso independentemente, e daí quando ele emite a opinião independente dele, você vê que é igual a todo mundo. Né? Então, o pessoal acha que independência é uma questão de vontade, uma questão de autoafirmação. Falo, não é. Independência é uma questão de poder. Né? Alguns têm esse poder, outros não. Esse poder é conquistado através de muito estudo, muita reflexão, muita seriedade e, sobretudo, muita coragem. Enquanto você se sentir abalado porque suas opiniões são diferentes ou não serão aceitas, você está ainda no passivo. Ora, o meu professor de artes marciais, Michel Weber, dizia o seguinte: antes de você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar. Apanhar como? Apanhar sem ligar. Não prestar atenção. Apanhar e continuar. Apanha e continua. Apanha e continua. Aí sim, chega um dia em que você não liga mais para apanhar e daí você começa a bater. Agora, enquanto você está apanhando, meu filho, você não é uma força agente, você é um recipiente passivo da influência. Você só vai se livrar dessa influência, não é se isolando, não é proclamando a sua independência, mas é abrindo-se a outras influências, que é a influência da alta cultura de todas as épocas. Aí sim. Então, eu não tenho satisfação por prestar a Rede Globo, porque eu tenho satisfação por prestar a Santo Tomás de Aquino, Shakespeare, etc. Aí não tem mais jeito, aí eles não te pegam mais. Mas enquanto você estiver dependente deles, e note bem, eu peço que cada um de vocês analise a sua dependência. Veja quantas coisas que têm saído na mídia que você simplesmente acredita. E quantas coisas que aparecem ali, que a simples hipótese de duvidar delas te faz ter medo de que você ficou louco. Pergunta isso para você. Quantas vezes não tive a tentação de pensar uma coisa contrária, mas daí fiquei com medo de estar louco? Eu digo, mas escuta, isso quer dizer que agora a medida da sua normalidade são esses doidos, toxicômanos, que escrevem jornais? Você entrega a sua saúde mental para que eles meçam? Aí você é doido mesmo. Olha, cada um de nós tem que se tornar o fiscal único da sua sanidade. E você vai medir a sua sanidade pela sua sinceridade com você mesmo, pela sua capacidade de você falar com você mesmo e reconhecer as coisas que você sabe. Quer dizer, é a sua transparência para você mesmo que é o critério da sanidade. Não tem outro. Enquanto precisar de um terceiro, mesmo eu. Olavo, eu estou louco. Mas como é que eu vou saber? Problema seu, meu filho. Eu cuido da minha loucura, você cuida da sua. Certo? Ora, então, vamos dizer,
essa espécie de solidão acompanhada, que onde você vai, você está trazendo todo o legado da cultura, da religião, etc, etc. Isso te coloca numa posição soberana, não em relação a toda a sociedade, porque nós temos um dever para com a sociedade, né? Mas em relação aos atuais, os donos da opinião pública. Ora, eu trabalhei em jornal há 40 e tantos anos, eu conheço esses caras. Conheço todos eles. Não o pessoal da redação, mas os chefes da redação, que são todos homens da minha idade. Conheço todos. Eu não compraria uma caixa de fósforo de nenhum deles. Eu sei que são todos loucos, em geral bêbados, quando não toxicômanos, com problemas psicológicos terríveis. Quase todos eles passam metade da semana no psicoterapeuta. Eu vou me colocar sob o julgamento destes infelizes? Mas nunca, gente. Agora, se você vê o jornal pronto, o programa pronto, você não sabe de onde saiu. Você não sabe o que é o ambiente onde se produz isto. Que é um verdadeiro hospício. Olha, ambiente de jornal, quando eu trabalhei no Estadão. Já tinha até convênio com o hospital psiquiátrico, tanto o camarada que ficava louco lá dentro. Se você entrava normal, você ficava louco ali dentro. E olha que ali não era dos piores ambientes, né? Então, um dia pega algum jornalista velho, aposentado, e pergunta como era o ambiente lá onde você trabalhava. Por exemplo, eu me lembro que ali na redação do Jornal da Tarde era o maior consumo de álcool que eu vi ao longo de toda a minha vida. Eram todos bêbados. Pior, por influência do ambiente eu virei bêbado também. Eu odiava beber, comecei a beber por causa daqueles caras. Então, como é que... E essas pessoas é que dizem para os outros o que elas devem pensar. É uma coisa terrível. Eu me lembro que tinha uns vezes lá que fazia previsão do tempo. 3 vezes por semana eu via a seguinte cena. Ele fazia a coluna dele com a previsão do tempo. Daí saia na rua. Estava assim. Puta merda. Voltava para refazer a coluna. É nessas pessoas que vocês confiam, pô. Então, ó, mídia, vocês esqueçam. Mídia é lixo. 100%. Vocês têm que acreditar em livros, em estudos científicos. Mídia, jamais. Onde se assim, uma pesquisa revelou que não sei o que, faz o seguinte, vai ler a pesquisa. Em 80% dos casos você vai ver que não é aquilo. Hoje em dia já começa a acontecer um fenômeno pior. As revistas científicas estão sendo compradas também. O Lancet, que é a revista médica mais famosa do mundo, o Lancet já começou a botar umas matérias de propaganda lá. Agora, tem o seguinte. A alta cultura está pronta. Você tem o legado dos séculos. Nessa você pode confiar. E é ali que você tem que ir. Sobretudo aquilo que foi feito numa época onde não havia meios de manipulação de massa como há hoje. Mas o pessoal está tão maluco que começa a analisar os fenômenos históricos de outras épocas à luz do que você sabe da cultura de massa de hoje. Então, né, como, por exemplo, a Igreja Católica impôs as suas opiniões a toda a Europa. Mas ela não impôs nem assim. Quando você vai estudar, você vai ver o Papa não tinha meio de ele impor a sua opinião nem dentro da Igreja. Era quase impossível. Hoje tem. Então o negócio da infalibilidade papal foi quando? Século XIX, gente. Se ele fosse fazer isso no século XIII, tiravam ele de lá. Ia surgir tanta discussão, tanta divergência. Assim, mas não havia meios de moldar a cabeça das pessoas como existe a partir do advento da cultura de massa. Vocês têm que levar isso em conta. Isso quer dizer que em outras épocas, qualquer época da história que você vir, você encontrará mais variedade, mais divergência e discussão mais livre do que você encontra hoje. Não se iludam.
Mas se você estudar a história dos concílios, os concílios, por que chamava concílio? Era para conciliar. E se era para conciliar, por quê? Porque tinha divergência. Eles eram feitos só de divergência. E, no entanto, tem gente que acredita, não, a Igreja Católica impôs a sua doutrina monolítica, né, e puniu os divergentes. Meu Deus, se fosse punir os divergentes, tinha que punir todo mundo, porra. Então, por exemplo, mas a igreja perseguiu os judeus, etc, etc, etc. Quando o judeu era perseguido, para onde que ele ia buscar abrigo? Roma. Era o lugar mais seguro que tinha para os judeus na Europa. Por quê? Porque o Papa os protegia. Alguém sabia disso? Não, ninguém sabia, ninguém estuda. Tinha bispo, tinha cardeal perseguindo judeu, tinha um monte. Por isso mesmo eles iam para Roma. Isto mostra o seguinte: primeiro, o Papa não tinha o menor controle sobre o que os fulanos estavam fazendo. Segundo, ele estava querendo fazer o contrário do que eles estavam querendo fazer. E isto foi assim até bem depois da Renascença. O Poliakov escreveu um livro isso. Como é que chamava? Os Banqueiros Judeus do Papa. Foi por isso que acabou surgindo grandes negócios entre o Papa e os banqueiros judeus, porque eles iam tudo para Roma. Então, a imagem que se tem da história de outras épocas, através da comunicação de massa, é uma monstruosidade, mas uma monstruosidade. É 100% falso, 100% falso. E essa imagem se transmite através de figuras de linguagem, giros de linguagem, gracejos, piadas, floreios de retórica. E, justamente por não ser afirmada explicitamente, parece tanto mais verdadeira, porque é senso comum, é uma coisa tão óbvia que ninguém precisa nem dizer. É justamente aí que você é enganado. Esse problema do engano, da mentira maciça. Olha, tem muito pastor protestante que diz que nós estamos em pleno apocalipse, que é a era da mentira. Fala, eu não sei. Eu não sei porque eu sou contra você perguntar em que capítulo da história sacra você está. Só Deus sabe. Tá certo? Ele já avisou que a gente não vai saber. Então, olha, especulação. Mas acontece que às vezes parece mesmo. Você está entendendo? Então, olha, se não é o apocalipse, pelo menos é o ensaio geral. Entendeu? Agora, quando vem o apocalipse amanhã, daqui 1000 anos, ninguém sabe. Então não adianta você sentir terrores apocalípticos, porque depois, é que nem aquele filme do Vitório de Sica, Judício Universal, aparece uma voz de manhã assim, dizendo, é hoje o juízo universal. Primeira vez ninguém acredita. Depois que repetiu aquilo umas 10 vezes, a voz misteriosa no céu, daí começa com todo mundo ficar apavorado. Um começa a fazer penitência, o outro diz, não, então vou aproveitar para fazer todos os pecados agora mesmo, porque vai acabar daqui a pouco. E aquilo vira uma bagunça. Quando chega no fim da tarde, a mesma voz diz, foi cancelado. Então, você está preparando para o apocalipse, cuidado, você pode passar um vexame. Então, mais que tem elementos vamos dizer, de fantasia, de mendacidade apocalíptica, hoje sem dúvida tem. Sem dúvida tem. Então, mais do que nunca, nós precisamos de uma geração de pessoas capacitadas, com alta cultura, e, portanto, desaculturadas em relação ao seu meio social. Essas pessoas, no Brasil, são vocês. Aqui tem de monte. Mas no Brasil, só nós estamos tentando fazer isso. Então, vamos dizer, cada um vem aqui, vocês não vêm aqui como um consumidor que estou pagando, porque quero quero ser atendido. Não é com esse espírito que vocês vêm aqui, gente. Vocês vêm aqui com o espírito de missão e de obrigação. Vocês têm uma obrigação para com o seu país. Digo mais, vocês são a única esperança que tem, não há mais nenhuma. Nada de positivo está sendo feito para o futuro do Brasil, em parte alguma. Nada está sendo feito por ninguém. É só este esforço aqui que existe. Então vocês metam a mão na consciência, e saibam o quanto se espera de vocês. Vamos responder algumas perguntas aqui. Roberto Moraes.
professor, a razão espontânea pode ser aprimorada? Como? Eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: você pode ser aprimorado na medida em que você se torne mais atento e dócil às operações da razão espontânea. Você aprenda a aprender com ela em vez de criticá-la. Porque ela sabe muita coisa. Você vê, quase tudo que você faz é na base da razão espontânea. As pessoas reduzem aquilo. Não, são reflexos condicionados, são instintos, etc. Não. Existe isso também, existem reflexos condicionados e instintos, mas que instinto, que reflexo condicionado pode explicar aquele fenômeno do baralho? Ali você vê que é a razão mesmo funcionando e funcionando com alto nível de acerto. E isso está funcionando em nós o tempo todo. Então, eu acho que seria muito difícil você graduar a razão espontânea de um e de outro. Dizer, esse cara aqui tem a razão espontânea dele tem QI 110, a minha só tem 65. Não, isso não existe. Parta do princípio de que a razão espontânea de todo mundo tem QI 320. Você sabe muita coisa. Olha, leia o Sócrates, leia o diálogo Mênon. Aquilo que o Sócrates disse naquela época é hoje altamente comprovado por esse tipo de experiência. Todo mundo sabe. Aqui nos Estados Unidos tem 1001 cursos de como você ficar mais inteligente. Quando você vai ver, todos eles vão acabar nisso aí. Um diz, é assim, é assado, mas são tudo variações em torno disso aqui que eu estou dizendo. A atenção dócil à razão espontânea. Confessar para si mesmo aquilo que você já sabe. Isso não quer dizer que você vai abdicar da razão crítica, da razão reflexiva. Não. Você apenas vai fazer com que, ao se aproximar, vamos dizer, de certos conhecimentos fundamentais que você precisa para a sua vida, ela refreie o seu instinto de fazer perguntas idiotas e de criticar as coisas. Entendeu? O problema, vamos dizer, da cultura ocidental, vamos dizer, é um excesso de razão crítica e pouco respeito pela realidade. 80% das questões filosóficas que foram discutidas nos últimos 3 séculos são besteira pura. A crítica do conhecimento, meu Deus do céu, quanta besteira nos falou em nome da razão crítica, a começar pelo próprio Kant. Coisas que colocam você numa posição tão artificiosa, tão postiça, que você não consegue pensar mais, você não consegue mais ter... O Giordano Bruno disse isso, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmo existem. Ele tinha toda a razão. Quer dizer, quando chega uma época em que o sujeito acredita, por exemplo, que, como os desconstrucionistas, que o único sentido de um texto são outros textos. Eu digo, como, meu filho? Por exemplo, eu leio Balzac, eu estou imaginando aqui as cenas. Eu vejo pessoas reais, eu não estou vendo outras palavras, outro texto. Vê aquelas 4 linhas do soneto do Fernando Pessoa que eu li para você? O significado disso é outro texto? Ou é uma experiência imaginativa real que você sente? Então, como puderam ficar tão estúpidos ao pensar que o sentido de um texto é outro texto? Quer dizer, é uma coisa muito grave que está acontecendo. Nós não podemos entrar nessa coisa. Agora, o sujeito que fala essas coisas, ele fala com uma cara de autoridade. Você verá, nos anos 60, parecia que, com todo o esquerdismo vigente, pelo menos uma coisa boa tinha acontecido. A autoridade dos professores parecia que tinha ido para o brejo. Quer dizer, o fato de ser um professor universitário não significava mais nada. Daí aconteceu o quê? Aqueles estudantes que faziam movimentos de protesto nos anos 60 viraram professores. E se tornaram 1 milhão de vezes mais autoritários do que os da outra geração. Então, aqueles procedimentos de intimidação de estudantes que eles se queixavam na época quando quase se viraram, e que eram tênues, na verdade, voltaram com toda a força. Hoje o professor é explícito, não diga certas coisas, senão sua carreira universitária está acabada. Eles dizem isso. E os alunos aceitam. Olha, para mim, que sou daquela geração, que vi a queda da autoridade dos professores,
hoje eu vejo aqueles mesmos estudantes rebeldes se tornando 1000 vezes mais opressivos desde as suas cátedras do que os professores antigos eram. É absolutamente nojento, dá vontade de bater. Sobretudo porque aquela geração de professores ainda sabia alguma coisa. E essa de hoje é um bando de analfabeto, que usa os instrumentos opressivos justamente porque não tem a verdadeira autoridade intelectual. Eu preciso oprimir algum de vocês aqui? Hã? Não preciso oprimir, eu nem estou vendo vocês, pô. Eu nem sei onde estão. Os alunos aqui estão totalmente livres para fazer o que quiser. Hã? Tenho instrumentos administrativos aqui para perseguir você? Não tenho e não preciso disso. Porque eu sei o que eu estou falando. A autoridade intelectual vem do conhecimento e da sinceridade, só. Eu não preciso de outro suporte. Se precisa de um monte de suporte administrativo, policial, é porque você não sabe nada. E isso hoje é usado de maneira geral, disseminada e cínica. E as pessoas aceitam. Esse é outro conselho que eu vou dar para vocês. Jamais tema seus professores universitários. Estude e fique sabendo mais do que ele, tá certo? E assuste-o. Você quer que o professor te dê 10 até o fim? Sabe que você faz estudo a matéria muito mais do que ele. Cada vez que ele disser uma besteira, você levanta. Não, professor, está errado. Não é nada disso. O senhor não estudou, o senhor não fez sua lição de casa. É assim, 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 assim. Faça isso 10 vezes. Você vai ver, ele vai virar um cãozinho na sua mão. Agora, se você aceitar a autoridade dele, tiver medo dele, aí ele vai pisar em você até o fim. Outro dia eu recebi uma carta, fiquei muito feliz. Professor, o senhor tem toda a razão. Assim que funciona. Já escravizei meus professores. É assim. Vai lá, assusta os garotos. Eles não sabem nada, são todos charlatães. Se você souber, você desbanca o cara. Não queira o favor dele. Aí você tem que raciocinar que nem Maquiavel. É melhor ser temido do que ser amado. Eu não quero que esse sujeito goste de mim. Eu só quero que ele trema nos alicerces cada vez que ele me vê. É isso que vocês têm que fazer. Vocês estarão fazendo um benefício para as suas universidades se fizerem isso. Vocês vão estar rebaixando essas pessoas ao verdadeiro lugar delas, que é embaixo, bem embaixo. Se você não sente ainda firmeza, estude, 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 estude. É só isso. Estude com sinceridade, com veracidade. Tá entendendo? Muito bem. Cristina Frois. É por isso que temos a sensação de que quanto mais estudamos, menos sabemos. É isto mesmo. Mas a medida exata da sua ignorância é um sinal de autoconhecimento. Porque daí você tem a lista do que lhe falta saber. Para entender isto, eu preciso saber mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Porque você sabe o que está faltando. E daí você sabe que não vai dar para completar. Por exemplo, eu estou persuadido de que só existe história, só existe micro-história. Quer dizer, você só consegue relatar uma coisa com veracidade quando você sabe todos os enlaces concretos que houve na influência da ação de uma pessoa sobre outra, sobre outra, sobre outra, sobre outra, sobre outra. Então, vamos dizer, mas isso é um ideal inatingível, você não consegue chegar nisso. Então, em toda a narrativa histórica, você tem saltos monstruosos. E esses saltos, você sabe que são preenchidos apenas com a sua ignorância. Então, uma vez, num curso que eu dei, logo no começo, eu propus o seguinte exercício, baseado na teoria dos 4 discursos. São 4 níveis de credibilidade, onde você tem o meramente possível, pode ser de um jeito, pode ser do outro, o verossímil, quer dizer, parece que é assim, o razoável, quer dizer, temos uma probabilidade de 60%, 70% de que seja assim, e o certo. Isso aqui sabemos com certeza absoluta, 2 mais 2 dá 4. Você pega as suas ideias, as suas crenças, faz uma lista delas, e vê qual delas você tem certeza absoluta, qual delas você tem razoabilidade estatística, qual você tem mera verossimilhança, qual você tem mera possibilidade. O resultado disso é chamado mapa da ignorância. Se você não tem o mapa da sua ignorância, significa o seguinte, você não sabe distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe. E se você não sabe distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe, significa o seguinte, você não sabe nada. Saber
é saber o nível de veracidade, o nível de credibilidade do que você sabe. Agora, pergunto eu, quando que ao longo de todo o seu ensino primário, secundário, universitário, alguém te fez graduar o nível dos seus conhecimentos nesse sentido? Nunca. Nunca. O professor também não sabe. Claro que é tudo uma palhaçada. O que eu me lembro que quando eu estava no ginásio, havia ainda professores sinceros. Caras que eram apaixonados pela sua matéria. Adoravam aquilo. Eu tinha lá um professor de matemática, ele era péssimo professor, mas era um grande matemático. Ele acordava respirando matemática, dormia pensando em matemática, ele sonhava com matemática. Esse cara é sério, embora ele não tenha didática, ele é sério. Não. Tinha outro professor, que é o Francisco de Almeida Magalhães, que é professor de História. Você ia na casa dele, você não conseguia andar das pilhas de livro que tinha no meio. Tudo livro rabiscado, anotado. Esse cara passou a vida pensando nisso. Agora, a maior parte dos professores eram apenas burocratas, quer dizer, eles não eram professores, eles eram funcionários públicos. Eles estavam ali para cumprir o horário, marcar o ponto e receber seu salário no fim do mês. E eu já naquela época, 12, 13 anos, eu me senti ofendido de que a minha educação tivesse sido entregue a esses caras. Eu digo, olha, uma pessoa desleixada, uma pessoa que não quer saber, você não entrega um cachorro aos cuidados dele. Você entrega o seu cachorro para o vizinho tomar conta, se você sabe que o vizinho vai deixar a porta aberta se deixar seu cachorro fugir? Não. Então eu falo, mas isso aqui é um crime dessa sociedade, entregar. Tinha 5 mil alunos na escola, eu falei, entregar 5 mil crianças à guarda desses cafajestes. Era o cafajeste mesmo. Que é o sujeito que pega criança, adolescente, sob o seu cuidado e não está nem ligando aí, quer apenas marcar o ponto e ir embora. Claro que é um cafajeste. Naquele tempo eu já notava isso. Mas hoje, eu digo, bom, não tem mais um matemático. Que ginásio que tem um grande matemático lá ensinando? Que ginásio que tem um Francisco de Almeida Magalhães? Não tem mais, acabou. Então hoje só tem vigarista, só tem cafajeste. Inclusive na universidade. O nível do nosso professor universitário é medido pelo Paulo Giraldelli, Mir Sader, etc. Gente, quem é que não vê que isso é uma catástrofe? Só que você acostumar que tudo é palhaçada, no Brasil você é educado para aceitar tudo como palhaçada e jamais querer fazer nada a sério, sinceramente. No Brasil, ser sincero é ser otário. Porque o que você tem que aprender é enganar bem. Ou não é essa a educação brasileira, gente? Só que como é que com essa educação você quer assim, que o país se transforme numa potência industrial de primeiro mundo, que a criminalidade acabe, que os políticos larguem de ser ladrões? Como é que você quer isso, pô? É impossível. Impossível. Quer dizer, todo mundo está apostando no impossível. Então, vamos nós a começar a fazer uma coisa que seja real. Na nossa escala, pode ser modesta. Mas o simples fato de existir um grupo, se tiver 101 pessoas fazendo isso, já é muito para um país como o Brasil. Mas se você tiver um grupo grande, forte de gente, levando a sério a vida intelectual, vocês vão ver o impacto benéfico que isso terá no país no futuro. Você não precisa se preocupar com esse impacto, ele acontece sozinho. Vocês têm que se preocupar com o que vocês estão estudando. Vocês vão dar um exemplo. E, tão logo, você começa a dar esse exemplo, vocês vão ver que esse establishment universitário, não é que ele vai ceder, você vai se ajoelhar diante de você. Se ajoelhar. Se ajoelhar é pedir perdão. Tá? E vão morrer de medo. Olha, você não imagina como isso é gostoso, bicho. Chega lá, está lá os catedráticos, tudo se entra, os caras. De medo que você mostre que eles são charlatães. Olha, é melhor que sexo.
E este é o direito que nós temos, isso é um sadismo que é nosso direito. Humilhar o charlatão é obrigação sua. Não humilhar a pessoa comum por causa dos seus pecados, né? Porque o sujeito é bêbado, porque é viado, porque não, nunca pode fazer isso. Pegar a pessoa pelos seus defeitos pessoais, isso nunca. Mas, pelo seu charlatanismo público, você tem a obrigação de desmascarar os caras. Tá certo? Então vamos lá. Alexandre Ribeiro. Estudo geografia e não muito raramente sou tentado a enxergar no sistema dos ventos, por exemplo, uma máquina formidável. A própria expressão da comparação já revela a estupidez que há nisso. Busco evitá-la através da poesia e da contemplação sem pensamentos. A tensão que se gera numa alma metida em tais circunstâncias, o senhor, por certo, conhece. Eis que lhe pergunto, que fazer com essa tensão? Há algo de produtivo nela? Não, há uma coisa maravilhosa, Alexandre. Veja, a máquina é uma metáfora. É uma figura de linguagem onde o objeto observado tem certas semelhanças com ela e certas diferenças. Procure aprofundar essas semelhanças e diferenças. E procure ver a infinidade de maneiras pelas quais você pode enxergar o sistema dos ventos. Por exemplo, você pode enxergá-lo como um diálogo mitológico. Diferentes forças naturais dialogando, forçando em direções diferentes. Você pode encará-lo como uma sinfonia. Diferentes instrumentos tocando. Tá certo? Em suma, você tem milhares de maneiras de ver. Todas elas são exatas sob certo aspecto e inexatas sob outro aspecto. Por que privilegiar o modelo máquina? Por que se adotou o modelo máquina? Porque máquina é uma coisa que você controla. E o ideal desses caras é imaginar o universo como se ele fosse uma máquina que eles estão apertando o botão. É coisa de maluco, evidentemente. Quer dizer, você está imaginando um conjunto de fenômenos naturais à luz de um ideal utópico de que um dia você vai controlá-lo. Nós sabemos que não é uma máquina precisamente porque nós não a controlamos de maneira alguma. Olha, isso aqui é um trabalho maravilhoso para você fazer. A máquina como metáfora do sistema dos ventos, de onde surgiu, quais são suas possibilidades e suas limitações. Isso aqui dá uma tese universitária maravilhosa. Aguarda que no fim você vai fazer. Paulo Camargo. Como o senhor já mencionou em suas aulas, o bom mocismo predomina na discussão intelectual da atualidade do Brasil. Antes do sujeito discordar do outro, faz um longo introito elogiando a opinião, o caráter e a inteligência do outro, para só depois, com todos os pudores, discordar. Pergunto, como lidar com isso quando terminamos o curso de filosofia? Pergunto, pois ver que para os espectadores, quem utiliza esse método do bom mocismo é visto como aquele que está com a razão, que é sensato, equilibrado e aquele que é mais incisivo, sem rodeio, sua opinião é visto como aquele que perdeu a razão. Isso é uma frase do Schwann, Fritjof Schwann, que dizia, se um sujeito diz calma e tranquilamente que 2 mais 2 é 5, e o outro replica indignado que é 4, todo mundo vai dar razão para o primeiro. Sabe por quê? É um método de persuasão por impressão de sanidade. A primeira coisa que você tem que fazer com o sujeito que procura dar impressão de sanidade é mostrar que ele é louco. Mostra que o sujeito é totalmente anormal e que ele está procurando dar uma impressão de sanidade justamente porque ele sabe que é louco. Isto é infalível. Uma pessoa normal, saudável, não liga para parecer louca, porque todo mundo às vezes parece louco. Tem alguém que é sempre normal? Não tem aquele ditado que todo mundo visto de perto, ninguém visto de perto é normal? Então, você... o sujeito está parecendo normal, tá bom, então você imagina ele na cama de noite, ele querendo transar com a mulher dele, a mulher não quer. Como é que ele fica? Ele vai parecer normal?
tem gente que é normal nessa circunstância, mas muitos caras não é. Imagina o sujeito em outra circunstância. E ver todo esse ritual de bom mocismo, tá certo? Ele é feito precisamente para isso, para dar uma impressão de segurança grupal. Na USP, então isso aí é infalível. Não se discorda de nada, nada, sem elogiar o sujeito, sem dizer que ele é maravilhoso, etc. Às vezes é mesmo. Né? Mas, quando o sujeito está dizendo uma besteira descomunal, você tem que dizer que é uma besteira descomunal. E se o sujeito for uma pessoa realmente de valor, diz, olha, você diz assim, não sei como você, que é um sujeito que sempre trabalhou numa coisa sensata, tá? Agora diz uma besteira dessa. Tem coisa que não é admissível, gente. Você não pode respeitar mais o seu interlocutor do que você respeita, primeiro, a própria ciência que você está discutindo. E segundo, a verdade em geral. E terceiro, o próprio Deus. É? Você não pode fazer isso aí. Você tem que quebrar este negócio. E a maneira melhor de quebrar é o seguinte, olha, eu não tenho que dar a impressão que sou normal, porque eu estou me lixando para a sua opinião. Você não é juiz da minha normalidade, pô. Entendeu? Ó, escolha os juízes da sua normalidade. Eu tive a sorte de ser amigo de um grande gênio da psicologia clínica, que era o Dr. Ronald Alfredo César Miller. Então, se eu tivesse que saber se eu estou louco, eu chego lá, Dr. Miller, estou muito doido. Você vai falar, não, menos do que você pensa. Eu tive essa experiência, entendeu? Então, hoje em dia são raros, eu não acredito que exista um equivalente do Dr. Ronald Alfredo César Miller. Tá certo? Mas existe ao longo do tempo, histórico, pessoas que são modelos de normalidade. Né? Eles são como que, vamos dizer, o elemento de estabilidade em épocas de loucura. Né? Quando você vê, por exemplo, compara Thomas Hobbes com Jean Baudin. Os dois viram a mesma coisa, as guerras de religião, aquelas confusões todas. Hobbes ficou aterrorizado e inventou, né, um Estado tirânico para controlar tudo aquilo. Né? E daí do lado você vê o Jean Baudin analisando as coisas, pode ser assim, pode ser assim, epa, aí você vê o que está maluco e o que está normal. Não é próprio da normalidade do fingimento. A normalidade tem que transpirar sinceridade. A pessoa normal fala direto do seu coração. Está entendendo? Eu não tenho que esconder, não tem que ser outra pessoa. Entendeu? Olha, eu estou com 62 anos, eu nunca consegui ser nada melhor do que eu mesmo. Tem pessoa que vive se esforçando para ser ela mesma. E olha, eu até tentei ser outra coisa, mas não consegui. Entendeu? Então, só resta ser eu mesmo. E olha, isso aí tira uma preocupação da cabeça. E a sinceridade também implica você não estar muito preocupado com a impressão que você está dando. Tá certo? Por quê? Você sabe que, por mais que você se esforce, e por mais sincero que você seja, os maliciosos vão maliciar. Os mentirosos vão mentir. Né? Os invejosos vão invejar. Isso não é, eu não posso impedir que isso aconteça. Por que eu tenho que dar uma boa impressão para todos eles? Se eu estou falando com sinceridade, com honestidade, se eu não estou afim de te sacanear, então se você é uma pessoa normal, você vai gostar do que eu estou falando, porque eu estou ajudando. Agora, se você está se roendo de inveja, quer me matar, quer botar uma bomba embaixo da minha cadeira, tá falando, bom, então você é maluco, porra. Eu não estou aqui para te humilhar. É? Você pode aqui fazer duas coisas. Você pode aprender comigo ou você pode se sentir humilhado. No Brasil é assim, se você sabe mais do que o outro, ele já fica louco da vida. Eu digo, mas se eu não soubesse mais do que você, por que você veio perguntar para mim? Eu nunca me lembrei de ter inveja do Dr. Miller. O Dr. Miller sabia tudo. Né? Tudo que eu perguntava para ele sabia. Né? Eu achava aquilo uma coisa maravilhosa. Pô. Falou, em última análise, se eu não souber mesmo, eu vou lá e pergunto para o Miller. Tá, então, depois, mais tarde, até fiquei sabendo mais do que ele. Muita coisa fiquei sabendo mais do que ele. Mas por quê? Porque eu apreciava aquilo. A inveja é uma coisa terrível. A inveja faz mal, só deprecia você. Você vê que hoje, eu estava reparando uma coisa.
Como no cinema até os anos 50, 60, o pessoal só escolhia ator bonitão, né? Os caras bonitos pra caramba. Daí, de repente, começaram a escolher uns sujeitos feios. Por quê? Para o diretor não ficar com inveja. Sabe, não, eu não vou ficar eu aqui atrás das câmeras, né? Fazendo o seu serviço pesado para esse cara aí brilhar e comer todas as mulheres. Né? Vou botar o Marcello Mastroianni e tal. Ah, não vou fazer isso. Então pegamos uns caras mais medíocres, mais feinhos. Né? Começaram com homem, depois mulher também. Né? Então, isso aí que é uma cultura onde a inveja começou a predominar. O que é, por exemplo, a atitude normal de um sujeito, vamos dizer, esteticamente medíocre, que vê, sei lá, um homem bonito? É você elogiar o cara, dizer, pô, mas esse cara, pô... É você ficar satisfeito de que isso exista e dizer, olha, se ele comer todas as mulheres, ele merece, eu não mereço. Então tá certo, ele que come. Você está entendendo? Isso é o normal. Me contaram a história, minha mulher que me contou, da amiga dela que chegou pro ex-namorado e disse, eu vou casar. Daí ele perguntou assim, ele é mais bonito que eu? É. Ele é mais gostoso que eu? É. Parabéns, esse cara é um tesão. Não é maravilhoso? Então, não tenho inveja. Vocês têm que ter amor a vocês mesmos. Não é o segundo mandamento? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não gosta de você não vai gostar de ninguém, porra. Entendeu? Então, não se permita ser rebaixado. Nunca fique inibido, nunca fique com vergonha na frente de ninguém, fique com vergonha na frente de Deus. Aprenda a confessar seus pecados. De noite você chegar lá e falar, Deus, olha, de novo fiz esta, de novo. Não sei como você me aguenta. Entendeu? Pronto, aí você não tem satisfação para dar para mais ninguém. Vamos lá. Aqui é o Alexandre, é o mesmo Alexandre agora. Alexandre Ribeiro? Por falar em cisão entre o imaginário da classe letrada e o do resto da população, a atitude hipócrita desse pessoal, chamados educadores, sobretudo, de buscar as raízes da cultura e do saber junto ao povo, quando eles mesmos, pelo disparate de suas elucubrações, estão completamente apartados do resto das pessoas, revelaria uma artimanha utilizada para eles para ocultar de si mesmo o seu erro, para evitar um sofrimento psicológico talvez intolerável, mas não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Ora, em todos os domínios da ação, do conhecimento, da cultura, da economia, etc. Nunca, nada vem de baixo para cima. Tudo é inventado por um ou dois camaradas que aplicaram sua atenção naquilo e depois aquilo vai sendo disseminado pelo resto da sociedade. É sempre assim. Você acha que, sei lá, quando Louis Pasteur descobriu a vacina antirrábica, tá? A mesma que eu tomei. Você acha o quê? A sociedade francesa todinha descobriu a vacina antirrábica e contou para o Louis Pasteur? Foi assim que aconteceu? O povo descobriu. Que povo nada, rapaz. O povo estava se lixando para Louis Pasteur. Entendeu? E é tudo feito assim. Quer dizer, quem faz as coisas, vamos dizer, são os melhores. Quem são os melhores? São aqueles que fazem o bem. É sempre assim. Você acha que as pessoas que fazem o bem, isso é sempre tudo a maioria? A maioria está querendo ajudar todo mundo. Se a maioria tivesse querendo ajudar todo mundo, simplesmente não haveria problemas, né? Então, agora, esses camaradas, quando eles fazem a apologia do povo, né, atribuem toda a cultura ao povo, estão expressando apenas a sua inveja. Eles querem fazer o elogio do que está embaixo, porque eles não suportam não estar em cima. Quer dizer, é claro que isso aí é doença, é claro que isso é neurose. Para que você precisa ser o melhor do mundo em tudo? Não faz sentido isso aí. Vamos ver o que mais tem aqui.
Felipe Caio Valadão. Professor, seria possível e desejável que selecionássemos de antemão o fundo de experiência necessário para a compreensão dos problemas filosóficos iniciais com que iremos lidar? Olha, assim, eu recomendo, primeiro, a experiência estética do mais alto nível que você possa. Antigamente eu dava com meus alunos um exercício. Você vai escutar essa música, por exemplo, Quinta Sinfonia de Beethoven, sei lá, tantas vezes até você decorar aquilo. Nós não vamos analisar, nós não vamos discutir. Você simplesmente vai ouvir até aquilo se impregnar em você e virar uma coisa sua, virar uma estrutura do seu imaginário. Faça isso. Às vezes o pessoal estranha porque eu escuto um número relativamente pequeno de músicas, mas escuto sempre as mesmas. Né? Se você pegar ali, sei lá, as Valquírias. Já ouvi as Valquírias milhares de vezes. E às vezes eu descubro o meu imaginário tomando aquelas formas. Ou seja, aquilo criou um esquema para mim, está entendendo? Que eu posso fazer milhões de analogias com base naquilo. Então, isso aqui, por exemplo, é importantíssimo. Segundo, a experiência moral. Leiam as vidas dos grandes santos, dos grandes heróis. Para vocês verem as possibilidades humanas superiores. Se você conhecer algum, melhor, mas se não conhece, pelo menos você pode ler, imaginariamente você está participando daquela experiência. Então, vamos dizer, a experiência estética, a experiência moral, seleciona o que há de melhor, mais elevado. Não vai analisar, não vai estudar, você vai simplesmente contemplar e deixar que aquilo se impregne no seu imaginário. O mais que der. Também, veja, na sua vida diária, um conselho, fuja da vulgaridade, da estupidez. Por exemplo, se o cara tem vem na minha festa de aniversário, você vai lá, os caras vão estar tocando pagode, tá entendendo? Né? Enchendo a cara de cerveja, falando besteira. Por que você vai engolir esse veneno? Eu não vou, não. Sabe, evite as más companhias. Se não tiver nenhum amigo, melhor, fica sozinho em casa. A pessoa, vamos dizer, que vai te dispersar, que vai te rebaixar, vai vulgarizar, vai banalizar, fuja disso aí. Não é isso? Outra coisa, procure ver lugares bonitos. Sobretudo se você mora num lugar feio. Você mora ali na Avenida São João. Ih, caramba, tá ruim. Né? Mora ali no Parque Dom Pedro. O Parque Dom Pedro, quando eu era moleque, era um lugar paradisíaco, era lindo. Depois transformaram no inferno. Fizeram até um minhocão inacabado. Né? Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, né, a gente faz a viagem de Washington até aqui, você só vê coisa bonita o tempo todo. Né? Eu lembrei, pega aquele caminho São Paulo a Santos ali, que sai pela Avenida Dom Pedro, né? Está tudo destruído, tudo, derrubaram tudo, estragaram tudo. Como é que eles conseguem, meu Deus do céu? Né? Quer dizer, o brasileiro, ele é visualmente educado na feiura. Então você tem que procurar lugares bonitos, né? Assim, avidamente, e fechar os olhos para o resto. Eu, quando morava em Poá, eu ia de São Paulo até Poá com os olhos fechados. Eu lembrava do verso do Garcia Lorca. Não, eu não quero vê-lo. Então, não pode. Feiura faz mal. Feiura estupidifica. Então, é possível e desejável fazer isso sim, Felipe. Pode ir. Bom, eu acho que... Aqui aproveitar Alexandre Carlos. Jeffrey Nyquist, Lev Nabrozov e Geraldo Silente podem ser considerados intelectuais de primeiro plano? Certamente. Certamente. Primeiríssimo. Sobretudo o Nabrozov. Nabrozov é um gênio científico fora do comum. Né? E o Nyquist é o maior analista estratégico que tem nesse país. Deixa eu ver se tem alguma pergunta curtinha mais.
Fabrício Soares, professor lá, quando eu converso com um professorzinho de química ou de física que não sabe que o átomo surgiu de uma especulação filosófica, acreditando que surgiu na época moderna com Dalton, de um laboratório de química, achando que o átomo é uma realidade inconteste, além de confundirem ciência com tecnologia, é aí que eu vejo que a ciência muitas vezes emburrece o homem. O ensino moderno está imbecilizando, como o senhor já mencionou tantas vezes. Mas é claro, claro. Quer dizer, a ciência ela tende à simplificação e à uniformização. Portanto, o ideal dela é fazer esquemas tão simples que um computador possa repetir. Então, claro que é uma atividade indispensável, mas intelectualmente ela pode ser totalmente lesiva. E tem muitas atividades que são necessárias, mas que são lesivas. Por exemplo, você ser policial. Não é um negócio absolutamente necessário? É. É recomendável para a saúde? Não. É isso. Então, olha, eu acho que por hoje já foi, né? Quantas horas foi aí, John? 3, tá bom. Então, hã? Eu ia ver o texto do Camões aqui para exemplificar vocês. Mas eu sugiro que vocês leiam as redondilhas sobre os rios que vão por Babilônia. E vocês vejam o seguinte, é um dos poemas mais conhecidos de Camões, onde ele se coloca, né, na posição do judeu que está lá escravo na Babilônia, né, se lembrando da sua pátria. E à medida que ele vai narrando isto, ele vai fazendo um paralelo entre o judeu que se lembra de Sião e o homem, o ser humano em geral, que se lembra da pátria celeste, platonicamente. Né? Uma coisa vai se convertendo na outra. Né? A linguagem do poeta é exatamente a linguagem da população da sua época. Né? Quer dizer, na época de Camões, ninguém tinha dificuldade de ler isso aqui. Claro, hoje nós podemos ter alguma por causa da passagem do tempo, algumas construções se tornaram, mas era a linguagem do tempo dele. Então isso quer dizer que uma pessoa comum lendo isto, ela podia, sem romper com a sua sensibilidade, com a sua imaginação usual, tá certo? Subir até o mundo da filosofia platônica, sem grande dificuldade. E isso é que dá, vamos dizer, a unidade da cultura. E o nosso trabalho deve sempre se inspirar no que foi feito nestas épocas. E nós buscarmos uma transparência igual. Isso é muito difícil na época de hoje. Tá certo? Por quê? Porque justamente a linguagem dos intelectuais, a linguagem imaginária deles é o contrário do que o povão pensa. Mas, note bem, a nossa vantagem é que nós estamos mais próximos do povo do que esses caras. Na medida em que nós acreditamos, vamos dizer, na razão espontânea, tá certo? Na eficácia, vamos dizer, da sinceridade, da espontaneidade, etc. Nós estamos muito mais próximos do que a maioria das pessoas pensam, do que esses fulanos que pensam ideias esquisitas. Por exemplo, você imagina o filósofo desconstrucionista, né, querendo convencer o frentista de posto de gasolina de que um texto significa apenas outro texto. Então está lá o sujeito com a nota do posto de gasolina, só tem que pagar tanto. Né? Então, bom, não dá para saber pagar isso aqui com outro texto. Eu quero dinheiro. Você está entendendo? Agora, se nós acreditamos que os textos se referem a experiências imaginativas, que por sua vez se referem a dados da realidade, nós pensamos o que todo mundo pensa. Um dia, se puder, leiam o livro do Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino. Chesterton não era um filósofo profissional, e quando ele escreveu esse livro, o Etienne Gilson, que era o maior conhecedor de Santo Tomás de Aquino no mundo, disse: eu daria um braço para ter escrito esse livro. E toda a ideia do Chesterton é esta. O Santo Tomás era um homem comum daquela época, só que mais inteligente. Ele não era diferente. Do mesmo modo, Camões era um homem comum daquela época, só com um talento verbal extraordinário. Então ele dizia o que as pessoas diriam se pudessem. Ele não diz uma coisa diferente. Tá entendendo? Então esse é o teste. Você dizer aquilo que está no fundo, que está na alma das pessoas. Tá certo? E não dizer uma coisa esquisita. Agora, o que você diz pode parecer esquisito para o sujeito que está totalmente
com a cabeça feita por essa cultura de massa ou pela pseudocultura universitária. E para eles é até um prazer a gente assustá-los. Ah, você fala as coisas, o sujeito vai ficar assustado. Eu não quero que fique assustado mesmo, eu quero que ele faça pipi nas calças quando me ouve dizer certas coisas. Né? Ele vai pensar que você é louco, fala, mas é quem disse que eu quero que ele diga que eu sou normal? Eu não quero ser normal que nem ele, eu tenho a minha normalidade aqui, estou satisfeito com ela. Agora, as pessoas simples que às vezes não têm sequer os instrumentos para ler o que você está escrevendo, você está dizendo o mesmo que elas. O mesmo que elas se diriam se tivessem os seus recursos linguísticos. E tão logo elas entendam a expressão verbal que você está usando, elas vão se reconhecer ali. Isso é o que eu tenho feito, isso é uma experiência repetida. O número de pessoas que me escrevem dizendo, pô, mas você tirou as palavras da minha boca. Eu digo, mas é exatamente isso que eu queria fazer. Eu não estou querendo dizer uma outra coisa, eu estou querendo dizer uma coisa que todo mundo está vendo, pô. Que qualquer pessoa normal vê. Então, vamos dizer, a vantagem está do nosso lado nesse aspecto. Né? Então, podemos deixar aqui a leitura desse poema para depois, mas eu acho que hoje realmente não. Veja, por exemplo, pega aqui escolhe um verso a esmo. Terra bem-aventurada, se por algum movimento da alma me fores mudada, minha pena seja dada a perpétuo esquecimento. Quem não entende isso? Tem alguma dificuldade? Então, se eu me esquecer da terra de onde vim, seja Sião, né, ou a pátria celeste, que tudo que eu escrevi você joga no lixo. Tem alguma dificuldade para entender? Não. Então, vamos dizer, é a linguagem do próprio povo português, só que elaborada, tá certo? Com todas as técnicas que o homem dominava. E nós temos que fazer a mesma coisa. O nosso pensamento tem que ser o mesmo pensamento do seu Zé da Esquina, só que elaborado em alto nível. Mesmo que ele não entenda. Você está entendendo? Você não está querendo conquistá-lo. Não, você está expressando em nível de alta cultura uma coisa que ele também diria se pudesse. Então ele não está querendo mudar a cabeça da pessoa. Está querendo, vamos dizer, reforçar. Quantas pessoas não. Olha, a coisa que eu mais adoro na vida, entendeu? Me dá uma satisfação imensa. Né? Quando as pessoas me escrevem o seguinte, pô, eu achei que eu estava ficando louco. Mas agora eu vi que eu sou normal. Eu falei, mas é isso que eu queria, te reforçar na tua posição. Tu não é louco não, você está vendo a coisa exatamente certa. Agora tem os caras querendo te enganar, porra. Então é isso. Então, até a semana que vem, muito obrigado.